Olha só, aqui no Trocando Ideias a gente recebe a sua pergunta e são perguntas de quesito pessoal em relação à sua vida espiritual, são perguntas sobre dúvidas da Bíblia. Então, se você está aí na sua casa, você está nessa situação, está meio perdido, está meio confuso, manda sua pergunta para cá no trocandoideias@lpc.org.br, manda sugestão, manda dúvida, manda para mim uma dieta, e se você tem uma dieta boa de emagrecimento, manda para mim que eu estou precisando. Eu acabei de casar, eu ganhei uns 5 quilos já. É coisa boa, isso é bom. Um sinal que a mulher está tratando bem. Ou seja, troque ideias com a gente também, tá bom? A gente aguarda a sua participação. Pastor Hernandes, como é que vai? Bem demais, alegria estar aqui com você, Tiago. É uma satisfação ter tantos amigos aqui com a gente, mandando perguntas. Obrigado pela sua disponibilidade aqui conosco, viu? É um privilégio. Obrigado à Igreja Presbiteriana de Pinheiros e à Luz para o Caminho também, que proporciona esse programa a todos nós. Começo aqui com a participação de Leones Melo. A paz do Senhor, Tiago e Pastor Hernandes. Eu sou o Leones de Jabuticabas, Minas Gerais. Eu tenho um desejo enorme no meu coração de levar a palavra do Senhor às pessoas, mas eu acredito não ter o conhecimento suficiente. Sendo assim, eu gostaria de saber como estudar a Bíblia. Eu gosto muito da pregação expositiva e prática, desde já agradeço. Bom, primeiramente eu quero me congratular com o irmão que fez a pergunta pelo seu desejo de compartilhar a palavra de Deus. Talvez você se sinta de fato ainda não qualificado para pregar em todos os aspectos, mas me lembro de um texto da Bíblia, quando Jesus curou um cego, começaram a espremer o cego para dar explicações, para dar justificativas, e ele chegou à seguinte frase: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei explicar tudo, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho uma experiência. Eu tenho um fato que mudou minha história. Jesus trouxe luz nas minhas trevas. Agora, esse é o primeiro ponto. Então, nenhuma pessoa que teve um encontro com Cristo está isento de testemunhar acerca do que Jesus fez na sua história. Agora, esse segundo ponto do preparo é possível resolver, porque é necessário ser um estudioso. Então, meu conselho, comece a comprar bons comentários bíblicos para você, ao preparar uma mensagem, ter ali algumas referências de ajuda no entendimento do texto. Terceiro, ele pode, Tiago, até mesmo dar uma garimpada nos nossos cursos de ensino à distância. São cursos breves, você faz na sua casa, no seu tempo, na sua hora, que aprofunda temas bíblicos. Por exemplo, eu queria recomendar 2 cursos para você. O Panorama Bíblico, que nós analisamos Velho Testamento, Novo Testamento, História da Igreja, e o curso de Pregação Transformadora, que é um curso mais específico sobre pregação. Eu acho que são ferramentas que poderão ajudá-lo no que concerne a melhor preparação para a realização desse desejo do seu coração, que é pregar a palavra e pregar com fidelidade e eficácia. Leones, fica então a nossa dica, acesse a nossa plataforma lpccursos.com.br. Esse panorama bíblico é sensacional, o Pregação Transformadora também, é um curso muito completo para os pastores, viu? E a gente tem também o Teologia Bíblica Expositiva, então são ferramentas acessíveis para você poder caminhar aí nessa direção. Aliás, que você está querendo. A Teologia Bíblica Expositiva é uma análise até mais completa que os outros, de todos os livros da Bíblia, né, Tiago? Sim. Onde você pode ter uma compreensão mais profunda e mais ampla de toda a palavra de Deus. Muito bem. De lá de Moçambique, nós temos aqui Dalísio. E aí o nosso programa vai alcançando aí as fronteiras, né, pastor? Isso mesmo, isso é muito bom. A paz do Senhor, eu sou Dalísio de Moçambique. A minha pergunta é, ainda existem espíritos ou demônios territoriais, como citados em Daniel 10, o príncipe da Pérsia? Existe uma razão espiritual para a África não se desenvolver no evangelho como os outros? E também por ter muito falso evangelho. Bom, primeiramente, Tiago, essa ideia de espíritos territoriais foi um desvio muito sério
do movimento de batalha espiritual no final do século passado, década de 90, por aí, e isso trouxe muitos transtornos, muitos desvios doutrinários, muitas loucuras, inclusive. Da pessoa chegar numa cidade e falar, o demônio está encastelado na torre daquela igreja, ou naquela torre de televisão, ou no chafariz da praça da cidade. E a pessoa chegava lá e amarrava os demônios que estavam encastelados ali. Isso gerou muita doença emocional, isso gerou muita perturbação espiritual, muito desvio doutrinário. A Bíblia fala que os demônios são espíritos. Eles eram anjos, anjos são espíritos, não têm corpo, e são anjos caídos. Então você não amarra um espírito, né? É uma ideia equivocada. Às vezes as pessoas pegam o texto lá que Jesus entrou na casa do valente, amarrou, tirou a armadura dele, despojou, dividiu os despojos, mas esse sentido de amarrar não é amarrar com a corda, com a corrente grossa, ou com frases de efeito, né? Então, não existe a questão de espírito territorial. Existe sim, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados, né? Contra poderes, contra forças espirituais do mal, potestades, e aí nós temos que tomar toda a armadura de Deus. Então, esse é o ponto. Segundo aspecto que menciona, por que a África não se desenvolve como os outros lugares? Não, nós temos, talvez hoje, em alguns países da África, um forte crescimento evangélico. Onde o evangelho é pregado, a palavra de Deus vai crescer. O problema, e eu concordo com ele, que tem muito falso evangelho sendo pregado não só na África, mas no Brasil, na América Latina, na América do Norte, na Europa, na Ásia, na Oceania. O falso evangelho tem sido pregado, infelizmente. E onde o falso evangelho chega, ele gera confusão, gera dúvida, gera perturbação, gera apostasia, gera idolatria, misticismo, sincretismo religioso. Eu creio que, assim como está lá em 2 Reis, capítulo 4, quando for descoberta a morte na panela, porque a morte vem pela comida. E a pregação, quando ela é falsa, quando ela é uma pregação herética, ela gera morte e não vida. E aí Eliseu tira o veneno da panela jogando farinha, e farinha é um símbolo do trigo, da palavra de Deus. Então, a única maneira de você combater a heresia é pregando a verdade, é pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho, não há outra maneira. Então, na medida que a igreja conhece o evangelho, o verdadeiro evangelho, e prega este evangelho, a Bíblia diz que este evangelho é a luz, e a luz prevalece sobre as trevas, e as trevas não prevalecem sobre a luz. Então, pregando o evangelho, as trevas vão sendo dissipadas, as heresias vão sendo devastadas, e a verdade vai prevalecer. Muito bem. Pastor Hernandes, vamos para mais uma pergunta? Vamos. Cleison Souza, pastor, o que o senhor diria para uma pessoa que usa o fato de, no passado, Deus ter mandado matar os filhos dos amalequitas para defender o aborto? Bom, eu acho que a pessoa não entendeu a Escritura. Não entendeu. E não é uma analogia correta e nem uma justificativa. É uma justificativa. Então, veja bem, quando você para olhar a história da posse de Israel da terra prometida, está lá em Gênesis 15, que Deus já tinha dado a terra para Abraão, prometeu a Abraão, a ele e a sua descendência. Mas ele não tomou posse, Então, lá em Gênesis 15, diz que ele não tomou posse porque não tinha chegado à medida dos amorreus. Ou seja, o cálice da ira de Deus estava transbordando, enchendo. Quanto tempo durou entre a promessa e o cumprimento? Mais de 400 anos. Quando chegou o ponto em que aquela geração tornou-se como a geração diluviana, que Deus diz, eu vou destruir. O mal chegou a um ponto tal que não tem como. E Deus mandou o dilúvio.
E recomeçou com a família de Moisés, de Noé. Então, quando esse cálice transbordou, a ordem era de Israel entrar e tomar posse da terra, expulsar aqueles povos. É Deus que está trazendo o juízo. Então, Deus é o Deus do juízo. Deus demonstrou juízo no dilúvio, Deus demonstrou o seu juízo em Sodoma e Gomorra, Deus demonstrou o seu juízo nos povos cananitas, Deus demonstrou o seu juízo na cidade de Jerusalém. E tudo isso, Tiago, tem um propósito de apontar para o juízo final. Porque às vezes as pessoas querem Deus, mas o Deus do seu jeito, do seu gosto. Eu gosto de Deus, mas o Deus que é amor. Eu não gosto de Deus que é irado. Eu gosto de Deus que é bondade, mas não gosto de Deus que é justiça. Então eu fabrico o meu Deus, do meu jeito, do meu gosto, da minha preferência. É por isso que existiam tantos deuses. Tinha Deus para todo gosto. A idolatria é isso. Eu escolho o meu Deus. Mas se eu escolho o meu Deus, é o meu Deus do meu jeito, não é um Deus verdadeiro. É o Deus que eu inventei, que eu fabriquei. Seja na minha mente, seja de madeira, seja de pedra, seja de gesso, seja um Deus ícone de uma árvore, de uma pedra. Do paganismo. Então, quando Deus ordena lá a Saul para ele eliminar os amalequitas, que eram os terroristas do deserto, ele poupou Amaleque. E Deus sentenciou-o por causa disso. E se você perceber, as consequências para a história de Israel foram terríveis, porque Saul não obedeceu esse princípio. Então, ele deixou de ser o agente do juízo de Deus. O juízo era de Deus, não era dele, era de Deus. Agora, com respeito ao aborto, a Bíblia menciona que a vida começa na vida intrauterina. Hoje tem algumas pessoas aí, seja no campo político, seja no campo filosófico, querendo dizer que é justificável o aborto no 3º mês, até o 6º mês. Não, a vida começa na concepção. E o aborto é um crime. E um crime hediondo, porque é matar um inocente, sem qualquer chance de defesa e com requinte de crueldade. Porque esse ser que já sente, já tem aspectos nervosos, sentir dor, sentir medo, esquartejá-lo dentro do ventre materno, o patíbulo de tortura mais terrível é o sacrário da vida. E às vezes envenena, às vezes esquarteja, às vezes suga como uma verruga pestilenta quando aquilo é uma vida. Então, certamente, a prática do aborto cai no que diz o 6º mandamento: não matarás. Não matarás. Então nós devemos repudiar o aborto, e aqueles que usam o texto de Amaleque para referendar o aborto não entenderam as Escrituras, estão distorcendo as Escrituras para a sua própria condenação. Perfeito. Pastor Hernandes, obrigado pelo seu tempo conosco aqui. É um privilégio estar aqui. Por ter esclarecido as dúvidas. E para você aí em casa que está vendo Reverendo Hernandes e eu aqui na tela, tem uma equipe muito grande que trabalha para que esse programa chegue até você. Eu gostaria de citá-los e honrá-los e deixar aqui o nosso agradecimento. Então, no programa de hoje nós temos aqui o Daniel na câmera, o Davi na técnica, o Fernandinho na câmera, nosso repórter cinematográfico Sérgio Cardoso, que está inclinado para o agro agora. Ele está preocupado lá com as plantações, os cavalos dele lá, eu não sei se ele tem criação por lá. Nós temos a Cris na maquiagem, a Juliana na produção, Wagner Brianês na direção, supervisão técnica de Jarder Rodrigues. Nós temos a Débora Tabossi no atendimento, tem o Marcelo na expedição. Quando você compra material conosco, é o Marcelo que manda. E, enfim, muitas pessoas aqui, não dá para citar todo mundo. Tem o Lucas Pedro também na plataforma, né, na LPC Cursos. Muita gente trabalhando para que esse programa chegue aí até você. Coisa boa, né? Vamos falar um pouquinho da Igreja Presbiteriana Vamos, Pinheiros? eu queria destacar hoje o Conexão com Deus. Conexão com Deus é um culto realizado pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros
todas as segundas-feiras às 20 horas. Via de regra, eu prego neste culto. Não podendo, o pastor Erival ou ele convida um outro pregador. Este culto é um culto para a cidade. E gente do Brasil todo que vem a São Paulo, estando lá na segunda-feira, procura estar conosco. Tem sido uma grande bênção. E você que mora em São Paulo ou aqui na região, vá um dia participar com a gente. Vai ser uma grande alegria ter você lá. Se você mora em qualquer outro lugar e vai a São Paulo, a negócio, ou em tratamento de saúde, vai lá participar com a gente. E se você mora em outro lugar, você pode acompanhar todo o culto Conexão com Deus, segunda-feira, 20 horas, pela IPP TV, pelo canal do YouTube da igreja. Então, aguardamos você, será uma grande alegria ter todos vocês lá conosco. Pois bem, se você está aqui no canal da Luz para o Caminho, aproveite para ver outros Trocando Ideias. Você tem mensagens do pastor Hernandes e outros programas aqui da casa muito interessantes. Gostaria de te recomendar o Mente e Coração, que trata sobre saúde mental. Dá uma olhadinha lá. Se você está aqui na programação da IPP TV, continue com a gente, que vem muito mais coisa boa pela frente aí, tá bom? E a gente aguarda você no próximo Trocando Ideias. É isso aí, um grande abraço a todos vocês.